Olá! Há algumas décadas, se o professor tivesse pleno domínio dos objetos de conhecimento de sua área de formação, já seria o suficiente para ser considerado um bom professor e o suficiente para ensinar bem. Hoje, no século XXI, isso já não é mais suficiente, diante de um mundo completamente diferente. É sobre isso que falaremos hoje. O mundo está muito dinâmico, rápido, imerso em tecnologias digitais que possibilitam acesso às informações e conhecimentos de forma rápida de diferentes lugares do mundo. Se a única competência necessária a um professor ou professora fosse dominar os objetos de conhecimento e focar apenas no compartilhamento de conhecimentos, estaria fadado a desaparecer em substituição a muita coisa que existe disponível na era digital. Diante disso, quais as outras competências necessárias para um professor no século XXI, diante desse contexto? Um dos primeiros pontos e que podem apoiar o desenvolvimento de inúmeras outras competências é o professor perceber que deve aprender sempre. Isso mesmo, aprender sempre. Isso implica em autonomia, análise e reflexão sobre o contexto e a própria prática, identificando aspectos que precisam receber novos olhares, novas roupagens e serem aprimorados. Assim, o docente identifica o que não sabe, o que precisa saber e como pode saber. Com a competência de aprender sempre desenvolvida, o professor poderá identificar que uma das primeiras situações inerentes ao contexto do mundo contemporâneo são as tecnologias digitais. E o que o professor deve saber, saber fazer e fazer em relação às mesmas? Os professores devem ter uma compreensão profunda da maneira pela qual os objetos de conhecimento ou os tipos de representações que podem ser construídos podem ser alterados pela aplicação de tecnologias digitais específicas. Além disso, há uma necessidade de se compreender quais dessas tecnologias digitais específicas são mais adequadas para abordar o aprendizado do assunto em seus domínios. Além disso, como objeto de conhecimento e os respectivos objetivos de aprendizagem ditam ou talvez até mudam a tecnologia digital, ou vice-versa. Deve também selecionar e avaliar as tecnologias digitais disponíveis, considerando suas deficiências e possíveis virtudes para uso em sala de aula. E não se encerra em tecnologias digitais. O docente precisa ter conhecimento dos estudantes e como eles aprendem e se desenvolvem dentro dos contextos sociais que impactarão na sala de aula. A sala de aula é um ambiente cheio de gente, diversas e muitas coisas acontecem simultaneamente dentro dela. Assim, ter a competência de gestão desse espaço de alta complexidade também é essencial. Uma questão muito importante quando se trata de gestão de sala de aula é que, além de estabelecer e manter um ambiente ordenado, seguro e atencioso para que os estudantes possam engajar-se em aprendizados significativos, a gestão também tem como intuito estimular o crescimento emocional e social dos estudantes. E o que o professor precisa desenvolver de competências para fazer a gestão das aprendizagens? A competência de elaborar bons instrumentos de coleta de evidências de aprendizagem, avaliações alinhadas às metas de aprendizagem, com a devida análise que apoia a tomada de decisões, é essencial para a gestão das aprendizagens. E temos mais alguma competência fundamental? Sem dúvidas! E podemos representá-la por 3 termos: ação, reflexão, ação. Ou seja, uma reflexão crítica sobre a própria prática para apoiar a melhoria da próxima. Nossa, são muitos os desafios aos quais a profissão docente está submetida e que precisa avançar. Mas pensem que todos os desafios tornam-se grandes elementos de apoio à ressignificação e valorização da profissão tão necessária e urgente. Até o próximo tema!